E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Como foi o final de semana? Espero que tenham estudado, mas também descansado, porque é fundamental para um bom aprendizado de vocês. A gente começa o programa com uma dica importante. Sabia que o candidato que vai fazer o Enem precisa desenvolver certas competências e habilidades específicas para resolver algumas questões? No caso da Química e de outras ciências da natureza, como a Biologia e a Física, são muito cobradas questões que envolvem a relação ciência, tecnologia e sociedade. Então fica a dica. E já que falamos de Química, a videoaula de hoje é com ele, Adeilton Padre. E aí pessoal, tudo bom? Eu estou aqui de volta trazendo mais uma aula de Química, tá? Sou Adeilton Padre e nós vamos ver hoje um assunto de funções oxigenadas, tá? Funções oxigenadas são aquelas funções que possuem o oxigênio presente no grupo funcional. Então veja só, por exemplo, o kiwi, o sabor do kiwi, aquela acidez do kiwi, é derivado de quê? Que substâncias nós temos lá? Dentre elas, nós temos, por exemplo, o benzoato de metila, que é uma função orgânica, uma função oxigenada. Tá? Nós temos no removedor de esmalte, né? Na famosa acetona, nós temos uma outra substância, que é acetona. Tá? E a formiga, quando dá uma picada, tá? Essa dorzinha, esse inchaço, esse vermelhidão é causado por uma substância chamada de ácido metanóico ou ácido fórmico devido à formiga. Então, pessoal, vamos ver o que é função, o que é grupo funcional, tá? Então, o que é classe funcional? O que é que a gente entende por classe funcional? Qual é a classe funcional, por exemplo, do ácido metanóico? Tá? Como reconhecer uma classe funcional, um grupo funcional num composto? Vamos ver e falar um pouquinho sobre isso. Então, classe funcional ou função química, tá? É o conjunto de características de propriedades semelhantes. Essas propriedades químicas, tá? Essa semelhança a gente vai identificar através de um grupo funcional. E esse grupo funcional é um conjunto de átomos que nós conseguimos observar e identificar em cada composto que nós vamos estudar, ok? Então, dentre as funções oxigenadas, vamos conhecer algumas. Álcool é a primeira delas, né? Você está vendo aí que tem um OH, a característica de ter um OH, uma hidroxila ligada a um carbono saturado. O éter tem um oxigênio entre carbonos. Nós temos o ácido carboxílico, que tem esse C-OH, né? Que é a carboxila na extremidade. Nós temos o aldeído, que é a carbonila, não temos o OH, mas na extremidade é C-O, ok? Nós temos a acetona, que essa carbonila C-O não está na extremidade, e sim entre carbonos. Além dessas, nós vamos ver também outras funções, como o éster, que tem a carboxila, que é o C-O. Só que ao invés de estar na extremidade como ácido carboxílico, ela está entre carbonos. Então, vai ser a característica da função éster. Temos também a amida, que é a C-O, só que com a outra extremidade do C-O, com um NH2, tá? Ou com um NH. Essa característica é justamente da amida, que são funções já nitrogenadas, tá? Amina primária e amina secundária, também funções nitrogenadas, porque apresentam nitrogênio. Amina primária porque tem apenas um carbono substituindo o hidrogênio. A amina secundária seria 2 hidrogênios substituídas. Ainda teríamos a amina terciária, que seria os 3 hidrogênios do nitrogênio substituído. Ok? E por último, vocês estão vendo aí uma outra função que é o fenol. Qual é a característica do fenol? É ter o grupo, a função OH, tá? Ligado diretamente a um anel benzeno. O que é um anel benzeno? A gente viu lá em hidrocarbonetos, né? É esse hexágono que possui a bolinha no centro ou então possui 3 ligações duplas alternadas, tá?
Então, seguindo, como poderíamos perguntar, né? Como a gente poderia ver sobre essas classes funcionais, sobre esses grupos funcionais? Vamos primeiro ver algumas questões, duas questões, falando sobre isso, para que nós pudéssemos identificar de forma separada, olhando num composto maior, tá? Algumas funções específicas. A gente chama isso de funções mistas. É quando nós temos numa questão, numa função, certo? Um composto em que você encontra mais de um grupo. Tá? E que grupos vocês podem observar nessa questão? Então, primeiro você consegue observar nessa primeira figurinha marcada, nesse primeiro grupo, que tem o amônia, que tem o nitrogênio, tá? Que é derivado da amônia, você tem um amino, que é característica da amina. Um outro, esse grupo mais central é a amida, que é C-O-NH. Então, essa é a amida. E um outro grupo que está presente seria o ácido carboxílico, esse que está abaixo, C-O-OH. Tá? Ainda tem mais um na outra extremidade, que é um éster. Se você observar o ácido carboxílico e ver o éster, a diferença é que o ácido carboxílico, quando você tem o C-O, o outro O é ligado a um hidrogênio. Já do éster, de um lado do carbono está outro carbono e do lado do outro oxigênio está um carbono também. Ou seja, a carboxila, que é o C-O-O, está entre carbonos. Com isso, eu pergunto aí a vocês quais são as funções presentes nesse composto. Então, observando, você tem amina, amida, ácido carboxílico e éster, que vai dar justamente a letra E, a alternativa indicada. Tá bom? Então vamos para outra questão. Diz o seguinte: no composto orgânico representado pela fórmula abaixo, estão presentes as seguintes funções orgânicas. Quando você pega uma função como essa, um composto como esse, você observa que ele está condensado. Então, está tudo unido e fica difícil a visualização. Então, a primeira coisa que você deve fazer é separar, deixar essa função, esse composto mais exposto, e aí você consegue identificar mais facilmente. Então, nós faríamos dessa forma. Posteriormente, fica mais fácil de encontrar que funções estão presentes nesse composto. Então, você consegue observar, por exemplo, grupos, né, OH, são hidroxila, ligado a carbono saturado. O que é isso? Carbono saturado é quando você só tem carbono com ligações simples. Então, aí você já consegue identificar como um álcool. É a característica do álcool. Nós vamos ver isso mais detalhadamente um pouco mais à frente. Além disso, você tem um outro grupo funcional, ó, NH2. NH2, tá? NH, se tiver o N, está ligado a carbono saturado, você tem essa possibilidade de ter uma amina. Então, esse grupo é chamado de amina. E o grupo da extrema, né, que está na extremidade, você vai ter aí C-O-OH. Esse é um ácido carboxílico, que é a carboxila na extremidade do composto. Sendo assim, mediante o que foi observado, nós teríamos que marcar a alternativa letra A, álcool, ácido carboxílico e amina. Primeira função que nós vamos ver, a função oxigenada, vai ser o álcool. Então, qual é a característica principal de um álcool, né? Um álcool nós temos etanol, metanol, butanol, tá? Vamos ver as principais características, tá? Para que é usado o álcool em geral? O álcool etanol, né, ou álcool etílico, tão conhecido, né, no dia a dia, seja para limpeza, seja para bebidas alcoólicas, tá? Ou então como combustível, é um grupo funcional muito fácil de identificar. Hoje em dia, principalmente, com essa história de pandemia, né, álcool gel direto na mão, álcool gel ou líquido para fazer as limpezas, tá? Então, esse é o grupo funcional que vamos iniciar o nosso estudo de funções oxigenadas. Então, o etanol, ele, quando em bebida, tá? Quando ele está lá, cada bebida você tem um grau, um nível, certo? De diferentes quantidades de álcool. Então, você tem bebidas em que você tem uma quantidade menor de álcool, outra que você tem uma quantidade maior, certo? Geralmente, o teor alcoólico, quer dizer, a quantidade de álcool que você vai encontrar nessa bebida, tem no rótulo.
tá? Mas esse álcool é facilmente absorvido, né, pelo sangue e se distribui no corpo, causando vários efeitos, tá? Dentre eles, a embriaguez. E aí causa problemas, por exemplo, quando está dirigindo, direção e álcool não condiz de jeito nenhum, não combina, né? Então, dentre outras características, além de embriaguez e tantos problemas causados pelo álcool, você tem a famosa barriguinha, né? Aquela barriguinha de chope, em que você tem a característica de ter uma distensão abdominal devido ao fato de você estar ingerindo bebidas, principalmente bebidas fermentadas, como cerveja e outras do tipo, ok? Então, quais são os efeitos do etanol no organismo? Então, nós temos euforia, tá? Diminuição de perda do controle motor, então a pessoa já começa a ficar mole, ficar sem movimentação adequada, né? Descontrole emocional muitas vezes, uns começam a chorar escutando Marília Mendonça, outros já começam a ficar bravo, né? Ficar nervoso, que na verdade a gente sabe que hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com isso. Bebida alcoólica, saúde não combinam. Tá? Dentre outros efeitos, inconsciência, dependendo do nível de álcool que está no organismo. Estado de coma, isso já é um estado bem mais avançado, é o chamado de coma alcoólico, e indo até a morte, dependendo da quantidade, dependendo do tempo que se tem bebendo. Isso causa outros maus, como ao fígado, problemas no fígado, né? E em outros sistemas do nosso corpo, ok? Mas vamos lá. Classe funcional do álcool. Então, nós temos, qual é a principal característica do álcool? É ter a hidroxila, que é o OH, ligado diretamente a um carbono saturado. E o que é um carbono saturado? É aquele carbono que possui apenas ligações simples, como vocês estão vendo aí na tela, ok? Então, nós temos exemplo aí de 3 substâncias que fazem parte da função álcool, né? Você tem a primeira com um carbono apenas, né? Que nós vamos ver o nome depois, que é o metanol. A segunda, que tem 2 carbonos, né? Que é o etanol. E a terceira, você tem, professor, mas você tem uma dupla ligação na cadeia. Sim, só que o carbono ligado à hidroxila continua saturado, continua apenas com ligações simples. Então, é um álcool, sim, porém é um álcool insaturado, porque possui na sua cadeia uma dupla ligação. Poderia também uma tripla ligação. Agora, se você tivesse essa dupla ligação no carbono em que está o grupo hidroxila, aí você não teria um álcool, teria um enol, que é uma substância que uma outra função orgânica, oxigenada, caracterizada justamente por isso, por ter o OH ligado a um carbono insaturado. Né? É uma função que é extremamente instável e que dá origem, por exemplo, no processo de tautomeria, a 2 outras funções que nós vamos estudar, que é a acetona e o aldeído, tá ok? Então, nome oficial, como é que a gente sabe o nome oficial do álcool? Tá? Então, nós temos que a principal característica do álcool é ter o grupo OH. Tá? Então, esse OH vai determinar que é o ol. Então, de forma geral, para você dar o nome ao álcool, prefixo, que nós já vimos, que é a quantidade de carbonos na cadeia. O infixo, que vai estar no meio, que é se você tem ligação apenas simples, é an. Se você tem ligação dupla, é en. Se você tem ligação tripla, é in. Se você tem 2 duplas, dien. Ok? E o sufixo, a característica principal do sufixo para álcool é o ol. Então, por exemplo, com um carbono, met, porque nós temos um carbono, só tem ligação simples an, mais o sufixo ol, porque é um álcool, ficando assim metanol. Nesse outro exemplo que nós temos 2 carbonos, então 2 é et. Et, só ligações simples an, mais hidroxila ol, então etanol, tá? E aí, consequentemente, com 3, nós temos o propanol, que é prop, mais an, mais ol, tá? A hidroxila também é chamado de oxidrila, certo? Você, a partir do momento em que tem mais de 2 carbonos na cadeia, é necessário que você faça nessa cadeia a numeração. Porque a hidroxila, nesse terceiro exemplo, ela poderá vir no carbono da extremidade, e também no carbono central.
Isso caracteriza um composto diferente, tá? Então, nesse terceiro exemplo, nós temos aí, por exemplo, quantidade de carbono, prop, só ligações simples, AN. Mas onde é que está a hidroxila? No primeiro carbono. Então, vai ser 1-ol. Já nesse quarto exemplo, você tem 3 carbonos, prop, só ligações simples, AN. Só que a posição da hidroxila não está mais no primeiro carbono, está no segundo carbono. Então, vai ser 2-ol, como você pode ver, tá? Nessa forma em que você está observando na nomenclatura que está aí na sua tela. Beleza? Então, vamos seguir. O processo industrial, a cana-de-açúcar, quando ela é retirada, certo, do campo, que vai para a indústria, você pode ter 2 produtos. Tá? Um produto é a cana-de-açúcar, em que você está vendo na tela aí o processo de forma simplificada, ela é extraída, ela passa por todo um processo, certo? Industrial para produzir o açúcar no final. Da mesma forma, você tem um processo diferente para a produção do álcool. Então, a indústria que produz o açúcar, geralmente, ela produz álcool também. Tanto produz álcool como açúcar, porque são processos em que você tem o mesmo produto, em que muitas das situações, né, do processo, você pode utilizar igual para os dois, e aí mais na frente da indústria, no processo industrial, você tem a separação em que vai ter aquele maquinário para a produção de açúcar e o outro para a produção do álcool etanol. Bem, pessoal, então vamos parar por aqui, vamos dar uma pausazinha para beber uma água e no próximo bloco continuamos com mais exemplos, ok? Daqui a pouco espero vocês. Tamo junto! Pausa para um rápido intervalo, mas a gente volta com mais conteúdo de Química. Hoje, nossa videoaula é de Química com o professor Adeilton Padre. A propósito, outra dica importante é lembrar que, no caso de Química, entender as equações e seus símbolos também é essencial. É muito importante que você se aproprie desses conhecimentos para interpretar, avaliar e solucionar situações-problema. Fica a dica. Para reforçar seu aprendizado, acesse o conteúdo complementar que a gente preparou para você. É só fazer o cadastro através desse QR Code aqui no vídeo. Então, sem mais conversa, vamos seguir com o conteúdo de Química. E aí, pessoal, voltamos com mais a aula aqui de Química, falando sobre os compostos oxigenados. Então, nós estamos, para quem não viu ainda, nós estamos vendo as funções oxigenadas e estamos na função álcool, ok? Vamos continuar agora com alguns exemplos. Então, nesse primeiro exemplo que vocês estão observando, ele tem um grupo funcional, o álcool, caracterizado pela hidroxila ligada a carbono saturado, que é carbono apenas com ligações simples. Se essa hidroxila não tivesse nesse carbono saturado que vocês estão observando, mas do carbono ao lado, que tem uma dupla ligação, deixaria de ser álcool, né? Como eu já falei anteriormente, passaria a ser enol, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer
é selecionar a cadeia principal. A cadeia principal ela deve conter a insaturação, maior número de carbonos na cadeia e também o grupo funcional. Ok? Depois disso, você identifica o que é que ficou de fora, quais são os radicais que ficaram de fora. Nesse caso, em vermelho, você está vendo o radical metil, tá? Após isso, vamos numerar, partindo da extremidade mais próxima do grupo funcional. No caso, vocês estão vendo aí a numeração ocorrendo, porque na extremidade mais próxima está o OH, está a hidroxila. Com isso, nós temos 5 carbonos, então pente. Onde é que está a ligação dupla? Está no carbono 3. Onde é que está a hidroxila? Está no carbono 2. Sendo assim, nós conseguimos montar o nome desse composto. E ele vai ser 3-metil, pente, 3-en, 2-ol. Aí eu estou dizendo qual é o radical, está na posição 3. O pente é de 5 carbonos. A posição da dupla que está no carbono 3 e a posição da hidroxila que está no carbono 2. Ok? Nesse próximo exemplo, nós temos agora uma cadeia fechada. Cadeia fechada, professor, tem como numerar? Tem sim. Se não tivesse o radical, seria apenas o ciclo mais o nome do composto. Como tem radical, você tem sim que numerar. E essa numeração vai ser a partir da hidroxila, que no nosso caso é o grupo funcional que nós estamos trabalhando. Ok? Então aí você tem a numeração, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 carbonos de cadeia fechada, tá? Então você tem a posição do radical, ele está no carbono 3. Que radical é esse? Bem, tem dois carbonos. 2 carbonos é et, mais il-etil. Então, eu tenho um etil no carbono 3. Então, como é que vai chamar o nome desse composto? Então, vai ficar 3-etil, porque o radical está no carbono 3. Cadeia fechada é ciclo, com 5 carbonos, pente, tá? Mais ol. Então, você tem pentanol. Então, fica 3-etil, ciclo, pentanol. Aí você poderia perguntar, professor, me diga uma coisa, o senhor colocou a posição na cadeia aberta, mas por que o senhor não colocou a posição na cadeia fechada? Simples. Cadeia aberta, ele tem 2 extremidades, o que poderia confundir. Então, você tem que indicar. Na cadeia fechada, você só tem um radical. Então, você obrigatoriamente, tá, pelas regras, você tem que começar pelo grupo funcional. No nosso caso, a hidroxila, o OH. Não tem outra extremidade. Então, não há necessidade de você colocar a posição, porque sempre será um. Não precisa, ok? Aí nós temos outro exemplo, uma substância um pouco maior. Então, primeira coisa, nós vamos indicar a cadeia principal, que é essa em negrito que você está conseguindo observar aí na sua tela. Depois você vai numerar, lembrando que a numeração ocorrerá a partir da extremidade mais próxima do OH. Com isso, você também vai separar os radicais. Então, nesse caso, quais são os radicais? Você tem 2 iguais e 1 diferente. Os 2 iguais que vocês estão vendo, de vermelho, vai ser o metil, né? Um carbono, met mais il, metil, que também poderia ser chamado de metila, tá? Já no outro carbono, você tem um radical com 2 carbonos. 2 carbonos é et mais il-etil ou etila, tá? Então, ficaria de que forma o nome desse composto? Numerando, eu tenho a numeração completa. Depois, eu tenho 2-metil, vai estar um metil no carbono 2. Eu tenho um metil no carbono 5. E eu tenho um etil no carbono 4, certo? E a cadeia principal são 8 carbonos, 8 oct. Posição da dupla ligação está no carbono 3, então 3-en. Tá? E o OH está no carbono 2. Como é que seria o nome completo disso aí? Lembra, coloca em ordem alfabética teus radicais. O radical metil começa com M, o radical etil começa com E. Então, primeiro você tem que começar pelo radical metil. Mas aí você pode dizer, professor, mas não são 2 metil? Então, vai ser dimetil, começa com D. Só que eu tinha falado anteriormente para vocês, quantidade de tetra não vai influenciar na posição, ok? O que vai influenciar na posição seria justamente
se você tivesse uma determinação, uma terminação indicando uma posição radical diferenciada, né? Digamos, isopropil, sec-butil, tercibutil, isobutil. Aí você teria, sim, que identificar pela ordem alfabética, certo? Dessa terminação, iso, terc, sec, tá ok? Mas no caso de quantidade, dimetil, trimetil, tetrametil, isso não precisa, tá? Então ficaria aí o nome do composto, 4-etil, 2,5-dimetil, que é quantidade, tá? Oct, 3-en, 2-ol. Vamos para o próximo. Quando se substitui o hidrogênio no metano pelo radical hidroxila, então quer dizer, você tem o radical metano, C, com 4 hidrogênios, então eu vou tirar um e colocar uma hidroxila, um OH. E outro hidrogênio pelo radical etil, então vou tirar outro e colocar um etil, certo? Então a gente vai obter o quê? Vamos lá. Primeiramente eu tenho aí esse composto que vocês estão vendo, isso aí é o metano, certo? O gás metano, tão conhecido. Vou tirar como orientado, tirei o primeiro hidrogênio e coloquei um OH. Certo? Então, vocês estão vendo aí o H. Tirei o outro hidrogênio e coloquei um etil. Então, qual é o nome desse composto que vocês estão vendo aí? Primeiramente, que função é? Um álcool. Hidroxila ligada ao carbono saturado. Então, carbono saturado, álcool. Você tem 3 carbonos, tá? Então, prop. Mas a hidroxila está no primeiro carbono. Então, prop, 1-ol. Então, você vai ter aí a alternativa letra E. É um álcool porque tem a hidroxila ligado a 3 carbonos, certo? E eu tenho 3 átomos de carbono, porque foi justamente o que a cadeia determinou a partir das observações da minha questão, tá? Uma outra, tem assim, representa a fórmula das estruturas. Então, eu tenho 2-metil-butan-2-ol. Primeira coisa, quando você tem um nome, que você vai fazer a estrutura, quer dizer, nós vamos fazer o processo inverso, é desenhar a cadeia principal. Tá? Um butan, você vai colocar 4 carbonos só com ligações simples. Você numera para identificar de 1 a 4. E aí, na posição 2, você coloca um metil, que é um CH3. E no outro lado, também no carbono 2, você coloca o OH, que é a posição 2-ol, ok? Então, a estrutura vai ficar justamente assim. 4 carbonos, no carbono 2 o metil, no carbono 2 o OH, e aí você completa com hidrogênio, tá? Lembrando, CEAN são só ligações simples. Vamos ver a letra B então. O que é que a letra B diz? 1-metil-ciclohexanol. Então, ciclo é cadeia fechada. Hexan são 6 carbonos. Então, são 6 carbonos numa cadeia fechada. Hexanol, então tem uma hidroxila lá. A partir dela você conta e no primeiro carbono também você tem um metil. Metil, lembra, é CH3, tá? Ficando na seguinte estrutura. Você tem aí a cadeia fechada, em que você tem a hidroxila, e no mesmo carbono da hidroxila, já que ele é 1, você tem aí o CH3. Então, esse seria o composto. Você poderia perguntar, mas professor, mas não está faltando aquele ciclo no meio? Não. Se você colocar aquele ciclo no meio, né, o círculozinho no meio, deixa de ser um ciclano. Vai passar a ser um aromático. Então, tem que ter cuidado para não confundir. O hexágono, ele pode ser representado dessa forma. Ele vai ser um ciclano se só tiver cadeia simples, né, ligações simples. Ele vai ser um cicleno se tiver uma dupla, mas ele só vai ser o aromático se ele tiver 3 ligações duplas alternadas ou ele tiver aquela bolinha no centro, tá? São substâncias diferentes, mesmo todos sendo hidrocarbonetos, tá? Aí esse composto não é o hidrocarboneto porque tem o OH, então a característica é de um álcool. Um outro exemplo, escreva o nome desse álcool aí abaixo, tá? Então, você tem o quê? Nesse álcool, você tem 3 carbonos e você tem um radical, tá? Então, cadeia principal, você escolhe primeiro, depois numera a cadeia e com isso você obtém o nome do composto, tá? Que aí seria 2-metil, porque o metil está no carbono 2, propan, porque são 3 carbonos, só ligações simples, e um ol, porque a hidroxila está no primeiro carbono,
ok? Nessa letra B, então você tem 4 carbonos, but, mas você tem um radical, porque a cadeia principal é a central. Esse carbono que está abaixo vai ser um radical chamado de metil. A posição da hidroxila está no carbono 2, já que você vai começar a numerar a partir da extremidade mais próximo dessa hidroxila. Então, o nome dele vai ficar 3-metil-butan-2-ol. Nesse terceiro exemplo, você tem uma cadeia fechada, então você já sabe que tem um ciclo. Porém, você tem um radical, tá? Metil. Numera a partir da hidroxila que você tem aí. E outra observação, você tem que ir contando da proximidade maior. Você não vai percorrer a distância maior para chegar até a hidroxila, né? Até chegar no metil. Você tem que ir pela distância menor. Por isso que você vai 1 da hidroxila, 2 do metil. Ficando, você vai ver daqui a pouco, 2-metil-ciclohexanol, tá? Que é justamente esse nome do composto, ok? Vamos lá, continuando. Mais outra questão. Essa agora diz o seguinte, eu quero que você determine o nome oficial desse composto, tá? Então, o nome, você primeiro determina a cadeia principal, depois de determinar a cadeia principal, vê quais são os radicais, eu tenho um radical aí de vermelho, que é um metil, e eu faço a numeração. Após fazer a numeração, eu consigo encontrar o nome, né? Esse metil ele vai estar no carbono 5, então de cara você pode já encontrar a alternativa, tá? Que vai ser aí a alternativa letra A, porque é 5-metil. Metil está no carbono 5. Você tem um outro com 5 que é a letra E, é a letra C. Por exemplo, é um etil e você não tem um radical etil, você tem um radical metil, ok? Bem, pessoal, nessa outra questão, eu tenho o pedido para que você equacione o metanol e o etanol. São 2 combustíveis, tá? De forma geral, um combustível, uma reação de combustão, ela vai ter o combustível mais o comburente, que é o O2, formando CO2 mais água. Claro que dependendo do combustível, eu tenho formação de substâncias diferentes. No caso do metanol, levando em consideração uma equação geral, eu teria essa que vocês estão vendo aí. Você tem o metanol reagindo com O2, produzindo CO2 e água. Só que no caso do metanol, você tem um carbono apenas, gerando 1 mol de CO2. Enquanto que no etanol, 1 mol de etanol, já que ele tem 2 carbonos, ele vai formar 2 mols de CO2. Tá? No nosso dia a dia, a gente usa o etanol. Mas usamos a gasolina também. E aquela dúvida, coloca etanol, coloca gasolina, né? Geralmente nós olhamos pela questão do valor, de quanto o consumo ele vai influenciar no nosso bolso. Mas se nós pudéssemos observar, além da parte financeira, a parte ecológica, né? A quantidade de poluição, veja a diferença entre etanol e a gasolina. Então, a gasolina, né, que é o octano, né, um dos compostos da gasolina, né, o isooctano. Então, você tem a quantidade de carbono que é liberado, né, na natureza. Você tem aí 8 mols liberado, tá? Então, quer dizer, a poluição é muito maior. É por isso que muitas vezes nós, quando chegamos num posto para abastecer, além de pensar no valor, nós também temos que pensar na qualidade do nosso ar e na quantidade de poluição que nós estamos colocando no meio ambiente. Então, quando os preços estiverem não muito diferentes, tá? E você tiver uma opção, então dê preferência ao álcool, porque além de ser um produto nacional, né, que nós temos trabalhado em grande escala, mas também nós temos a questão ambiental também, ok? Então vamos lá, seguindo. Alguns cogumelos produzem e liberam Oct-1-En-3-ol, que atua como um repelente natural de lesmas, tá? Evitando que elas se alimentem desses cogumelos. Então escreva a fórmula dessa substância. Então, se é oct, você tem 8 carbonos. Se é 1-en, significa que no carbono 1 você tem uma dupla ligação.
E se é 3-ol, significa que no carbono 3 você tem a hidroxila, ficando justamente da forma que vocês estão vendo. Aí você pergunta, professor, certo, no primeiro carbono eu tenho o N, tenho a dupla, e nos outros? Os outros você coloca a ligação simples, tá? Para completar. E aí, no final, você adiciona os hidrogênios necessários. Lembrando que o carbono, ele é tetravalente. Se ele é tetravalente, ele precisa de quê? 4 ligantes. Então, para o primeiro, que já tinha uma ligação dupla, ele só ia ter 2 hidrogênios a mais. E observando assim, você vai completando os hidrogênios nos demais carbonos, ok? Outra questão, aí fala agora do mentol, tá? O mentol, que é essa substância que vocês estão vendo aí, tá? Usado muito em balas, tá? Gomas de mascar, medicamentos, tá? É o aroma da menta. Então, a partir disso, tem algumas perguntas para que a gente possa ir respondendo. Primeiro, a cadeia carbônica descomposto, tá? Ela é aromática? De cara, você vai saber que não é. Porque, apesar de ter o hexágono, não tem as 3 ligações duplas alternadas. Não tem aquela bolinha, aquele círculo central. Então, não é uma ligação aromática, tá? Não é um composto aromático. Não possui um anel benzênico. Outra, qual é a fórmula molecular desse composto? Como é que você vai saber a fórmula molecular? Você vai contar quantos carbonos eu tenho, vai contar a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. Lembra que nessa figura que você tem fechada, o hexágono, cada extremidade eu tenho um carbono. Então, a fórmula molecular vai ficar sendo essa que vocês estão vendo aí, C10H20O. Agora, trata-se de um álcool? Explique. É claro que é um álcool, porque álcool é hidroxila ligado a carbono saturado, carbono que só tem ligações simples. Bastava ter uma dupla ligada a esse carbono aí, que não era um álcool, seria um enol, tá? E se por acaso esse hexágono não fosse, tá, um ciclano, se ele fosse, por exemplo, um aromático, seria um álcool? Não, seria um fenol, uma outra função orgânica, oxigenada, tá? Então, sim, você tem um álcool devido à hidroxila ligada a um carbono saturado. E o outro, o nome, como é que você poderia dar o nome desse composto? Você iria numerar a cadeia fechada, partindo do primeiro, da hidroxila, indo pela proximidade do radical, o radical mais próximo da hidroxila, tá? O nome desses radicais, você tem aí o isopropil, já que a ligação livre está no carbono, nesse cadeia, nesse radical com 3 carbonos, e a ligação livre está justamente no carbono do meio, tá? Seria isopropil, e o outro lado, no carbono 5, você teria o metil, que é um carbono apenas. Então, o nome dele seria 2-isopropil 5-metil ciclohexanol. Aí é o que eu estava falando em relação à posição, tá? Porque você tem propil e metil. Só que o propil, a ligação é central, é posição. Então, é isopropil. Esse iso, começando com I, vem antes do metil. Agora, se fosse, como eu tinha feito anteriormente, dimetil, trimetil, então essa, por quantidade, você não leva em consideração, ok? Não para posição, ordem alfabética de posição. Bem, pessoal, então encerramos mais um bloco aqui com essa questão e no próximo bloco estaremos de volta aí com a continuação, falando agora de nomenclatura usual, tá, do álcool, beleza? Então até o próximo bloco. Tchau, tchau. Pausa para o nosso segundo intervalo e na sequência a gente retorna encerrando o conteúdo de Química de hoje.
Chegando à última parte do nosso Dicas do Enem de hoje. A gente segue então com o professor Adeilton Padre e a videoaula de Química. Bem, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso terceiro bloco, falando sobre álcool. Vamos ver um pouco agora de álcool usual, ok? A nomenclatura usual, a gente sabe que oficial nós já vimos. Por exemplo, com um carbono, que vocês estão vendo aí, seria metanol. Mas como é que fica a nomenclatura usual? Você vai colocar, então, a palavra álcool, depois a quantidade de carbonos, met, et, prop, but, e aí no final, certo, o sufixo ico. Então, esse primeiro álcool com um carbono, como é que seria chamado? Então, ficaria álcool metílico. Seria metanol, se fosse oficial, mas como é usual, álcool metílico. Tá? Se por acaso você tiver dois vai ficar álcool etílico. É o álcool etílico que nós conhecemos no dia a dia, que encontramos em farmácia, supermercado? Sim, é o mesmo etanol, ok? Se for com 3 carbonos, a partir de 3 carbonos, nós temos que observar a posição do carbono em que a hidroxila ela vai se encontrar. No caso, se você tiver aí no primeiro carbono, você vai vir prefixo, tá? Primeiro a palavra álcool, depois a quantidade de carbonos mais ílico. Então seria álcool propílico, porque ele está na extremidade. Já se tiver na extremidade, se tiver mais no meio, a nomenclatura vai ser diferente. Porque lembra da ligação livre no meio? Ao invés de ser ele na extremidade, você vai acrescentar um infixo iso. Então, com 3 carbonos, a hidroxila no meio seria isopropílico. Diferente da nomenclatura oficial, que você iria colocar propanol 1, propanol 2, né? Ou prop 1-ol, prop 2-ol. Aqui seria uma forma diferente, só que com nomenclatura usual. Então, álcool propílico e álcool isopropílico. Agora, a gente vai classificar o álcool mediante algumas características da hidroxila, certo? Essa classificação ela pode ser, por exemplo, classificando se o álcool é primário, secundário ou terciário. Qual vai ser a diferença dos três? Álcool primário é aquele álcool cuja hidroxila está ligado no carbono primário, quer dizer, ligado a um carbono apenas. Álcool secundário é no qual a hidroxila está ligada a um carbono com 2, né? E álcool terciário, você está vendo aí, em que o carbono está ligado a 3. A hidroxila está ligada a um carbono em que tem 3 outros carbonos ligados a ele. Como vocês podem ver, a quantidade de carbonos ligada em cada situação. Ok? Então, a oxidrila ou hidroxila encontra-se, como eu já falei no primeiro, um carbono primário, secundário ou então terciário. Uma outra maneira que você tem de classificar o álcool é dependendo da quantidade de hidroxilas. Antes eu falei sobre posição. Agora você vai classificar como tendo uma quantidade 1, 2, 3 ou mais, ok? Se tiver uma hidroxila apenas na cadeia, você vai chamar de monoálcool ou monol. 2, diálcool ou diol. 3, triálcool ou triol. E a partir de 3, você também pode chamar de poliol, certo? A partir de 3 hidroxilas, alguns livros já traz a nomenclatura de poliol, né? Ou poliálcool, né? Em outros livros, você vai encontrar ainda com a nomenclatura específica do triol. Ok? Então, possui uma hidroxila, monoálcool, 2 hidroxilas, diálcool, 3 hidroxilas, triálcool, mais de 3 poliálcool. Tá? Vamos agora para algumas questões. Então, o ciclo hexanol pode ser classificado como que tipo de álcool? Se você parar para pensar, ciclo, né? Ciclo hexanol é cadeia fechada. Então, você não pode dizer que é aromático, por exemplo. Ah, professor, é cadeia fechada, mas não tem as 3 ligações duplas, tá? Aí você vai dizer que é um alifático. Não, alifático é cadeia aberta. Então, cadeia fechada. Nas opções que nós estamos vendo aí, vai ser alicíclico, que é outra forma de classificação, né? Fechada ou alicíclica. Ele vai ser monol, poliol, diol,
só tem uma hidroxila, então vai ser monol, tá? E vai ser álcool primário, secundário, terciário. Se você observar, a hidroxila está ligada num carbono em que está ligada a 2, então vai ser um álcool secundário, tá? Obtendo aí essas alternativas, alicíclico, monol e secundário. Alternativa letra A. Ok? Vamos para a próxima então. A próxima diz o seguinte: o tetrametilbutanol é um álcool de que tipo? Primário, secundário, terciário, quaternário, certo? Essa palavra nulário, né? Você já escutou isso, nulário? Isso não existe. Então esses absurdos nas alternativas, você já cancela logo. Então a primeira coisa é você identificar esse tipo de composto, né? Tetrametilbutanol. Depois você vai desenhar a cadeia, porque desenhando a cadeia, você vai conseguir identificar a quantidade de carbonos. Butanol, então são 4 carbonos, tá? Se tem o AN, é só ligações simples entre carbono. Se tem o OL, tem a hidroxila. Tetrametil significa dizer que você tem 4 carbonos, 4 metil ligado, tá? E com isso, você consegue identificar como estaria a sua estrutura. E a partir da estrutura, você consegue definir se é um álcool primário, secundário e terciário. Como a hidroxila está ligado num carbono em que está ligado apenas a um outro carbono, você vai classificar como álcool primário. Ok? Como vocês podem ver aí, álcool primário está ligado apenas a um outro carbono, tá? Então vamos lá, ok? Falar agora de outra função. O fenol tem hidroxila também, só que a diferença do álcool para o fenol é que a hidroxila está ligado diretamente ao anel benzênico. Então você tem um anel benzênico e ligado a ele você tem uma hidroxila. Deixa de ser a função álcool e passa a ser a função fenol, ok? Como vocês conseguem observar aí, tá? Você nota um anel benzênico, ele pode ter o hexágono com a bolinha no meio, ou ele pode ter o hexágono com as 3 duplas, tá? Como é que você vai chamar o nome, né? Como é que você vai chamar as substâncias? A nomenclatura, como é que vai ser? Então, a oficial, você vai seguir essa orientação. Então, é prefixo, que é quantidade de carbono, hidrox, da hidroxila, e benzeno, que é o composto, tá? O composto principal. E aí você, no primeiro exemplo, você nota, ó, monohidroxibenzeno ou hidroxibenzeno. Por que monohidroxibenzeno? Porque você só tem uma hidroxila, ok? Hidrox de hidroxila, esse monohidroxibenzeno é comumente chamado de fenol, tá? O usual dele é fenol, tá? Você vê o outro, 1,3-dihidroxibenzeno. Você vai ter um na posição e o outro na posição 3. Então, 1,3 são 2 hidroxilas de hidroxibenzeno, ok? Uma outra forma que você pode observar também é a posição em que essas hidroxilas vão estar associadas no anel benzeno, no aromático. Nós vimos anteriormente que você viu 1,3-dihidroxibenzeno. Uma outra forma de você chamar é usando os prefixos orto, meta, para. A posição 1,2 você vai chamar de orto, a posição 1,3 você vai chamar de meta e a posição 1,4 você vai chamar de para. Tá? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo que você tem aí orto de hidroxibenzeno. O outro, meta-dihidroxibenzeno. E o terceiro, para-dihidroxibenzeno, tá? Para não usar orto, meta, para, você poderia usar 1,2, 1,3 e 1,4, certo? A outra forma de você chamar, a forma mais usual, digamos assim, o hidroxibenzeno é chamado de fenol. Tá? Então, você tem esse primeiro composto em que você tem um metil, certo? Então, como é que ficaria? A posição da hidroxila você coloca como 1, depois, a partir dela,
a partir do ponto mais próximo é que você segue a numeração. Então, esse primeiro metil está na posição 2. Então, seria 2-metil. Como é que vai chamar o restante? Fenol. 2-metilfenol. Como é que seria o segundo? 3-metilfenol. E o terceiro? 4-metilfenol. Só que o metilfenol também é chamado de cresol. É o nome usual dele, comumente chamado, tá? Cresol. Então, seria ortocresol. Lembra aquela história 1, 2? Então, ortocresol, metacresol e paracresol. O cresol, você vai lembrar dele a partir da substância creolina, né? A creolina é uma substância usada muito no desinfetante, usado como desinfetante, tá? Usado anteriormente. Hoje em dia, procura-se usar substâncias que não contêm o fenol, já que o fenol ele é muito tóxico, né? E dependendo da quantidade que se usa, também cancerígeno, ok? Vamos ver outros exemplos aí, trabalhando ainda com o fenol. Então, você tem, usando a mesma ideia que fizemos no slide anterior com o metil, vamos agora usar outras substâncias, né? Outros elementos. Com o bromo, então seria ortobromofenol. Aí vamos usar o bromo e o cloro. Então, 3-bromo, 5-cloro-fenol. Tá? Os dois estão na mesma posição. Então, você iria no cloro ou iria no bromo. Por que eu fui no bromo? Porque entre cloro e bromo, o bromo começa primeiro em ordem alfabética. Por isso que eu dei preferência a iniciar pelo bromo e não pelo cloro, ok? O outro, 3,4-diclorofenol. A posição 3, a posição 4, certo? São 2 cloros, então dicloro. E o restante, fenol, que é o anel benzeno seguido da hidroxila, tá? Ligado diretamente na hidroxila. Agora, vamos ver alguns exemplos de fenol na natureza. Então, um deles é o timol, flavorizante do tomilho e do orégano, tá? Tem gosto agradável e é utilizado em antissépticos bucais. Então, isso é um exemplo de fenol no dia a dia, na natureza, e que nesse tipo de utilização de fenol, ele não vai nos causar problemas, ok? Mas o fenol puro, ele extraído, esse sim é tóxico, ok? Um outro exemplo é o eugenol. O eugenol você encontra no cravo da Índia, tá? É um exemplo em que lá você retira o óleo derivado do cravo da Índia e é utilizado, antigamente, era utilizado como antisséptico, né, na antiguidade. Bem, pessoal, então o assunto agora a ser tratado é aldeído. É uma outra função. Ok? A característica do aldeído, característica principal, é ter o grupo carbonila. O que é o grupo carbonila? É C-dupla-O. Essa é a carbonila. A diferença é que você pode ter mais de uma função dependendo da posição em que essa carbonila estará na cadeia. No caso do aldeído, você vai classificar assim, como quando essa carbonila estiver na extremidade. Então, se tiver carbonila na extremidade, será aldeído. Se tiver carbonila não na extremidade, mas entre carbonos, aí será a próxima função que vamos utilizar, vamos estudar, que é a acetona, ok? A carbonila, ela num aldeído pode vir como a estrutura que vocês estão observando, C-dupla-OH, já que está na extremidade, ou simplesmente CHO. Tá? Vocês estão vendo dois exemplos aí de aldeídos em que essa carbonila estará na extremidade. Então, como é que eu vou chamar, como é que eu vou nomear, certo? Como é a nomenclatura de um aldeído? Bem simples. Prefixo, que é quantidade de carbonos. Infixo, se é an, en, in, dien. E sufixo, que vai ter agora, como é aldeído, o sufixo será al. Tá? Então, os exemplos que vocês estão observando, o primeiro é o metanal, é um carbono, met. Ligações simples, porque só tem um carbono, a dupla entre carbono e oxigênio não interessa, não altera em nada, mas aldeído al, então metanal. O segundo exemplo, você tem o butanal, porque são 4, só ligações simples entre carbonos, aldeído al, então butanal. E o terceiro exemplo, 2,2-dimetilbutanal.
Porque você vai começar a numerar a partir do carbono em que está a carbonila. E aí vai seguindo os demais carbonos com a nomenclatura, ok? Aí eu tenho alguns aldeídos mais utilizados comercialmente e mais conhecidos. O primeiro é o metanal. Metanal também é chamado de aldeído fórmico ou formaldeído. É conhecido como formol, utilizado para limpeza, utilizado muito em hospitais, ok? Então, o formol. Agora, o formol é utilizado principalmente para conservação de cadáveres, conservação em laboratórios de fetos, de animais, ok? Também é usado bastante no tratamento capilar, para dar aquela esticada no cabelo. Só que é um problema grande, porque afeta quem está recebendo esse tratamento, mas afeta muito mais a pessoa que está aplicando. Por quê? A pessoa que está fazendo o tratamento, que está dando a alisada no seu cabelo, ela vai receber esse tratamento no máximo 2 vezes ao mês, certo? Se ela quiser exagerar muito, 3 vezes ao mês, tá? Mas a pessoa que está aplicando, no mínimo, ela faz diariamente 2, 3 vezes. Então é por isso que a pessoa que aplica, ela está se contaminando cada vez mais. Muitos dos produtos hoje em dia não contêm mais esse material, já que ele é tão tóxico, ok? O outro é o etanol, o aldeído acético, o acetaldeído, aldeído propiônico, né? Propionaldeído seria um outro bem conhecido. Butanal, que é o butiraldeído. Você tem o pentanal, o aldeído valérico, tá? E tem também o aldeído oxálico. Tá? Esses são os mais conhecidos em que nós vamos encontrar em alguns produtos, até mesmo do dia a dia. Tá? Então, como seria a questão oficial dos aldeídos? Então, nós temos esse primeiro, em que nós temos 3 carbonos, prop, né? Só ligações simples entre carbonos, aldeído, al. Então, a nomenclatura desse composto fica aí propanal. Um outro exemplo, você tem agora um radical, certo? O radical você começaria a numerar do carbono em que está o grupo funcional. Então, ficaria 1, 2, 3, 2 metil, já que o metil está no carbono 2, propanal, tá? Por que não precisa? Professor, por que não aparece esse 2 metil? Porque ele não poderia estar no carbono da carbonila, certo? E não poderia estar na extremidade, porque deixaria de ser radical e passaria a fazer parte da cadeia principal. Por esse motivo que não aparece aí o 2-metil, aparece só o metil, ok? Mas na dúvida é melhor colocar do que você se confundir. Vamos agora para outro exemplo. Essa cadeia maior, você vai pegar então a cadeia principal, escolhe aí a cadeia principal, é a cadeia que contém uma maior quantidade de carbonos e também aquela cadeia em que tem a maior quantidade de radicais, tá? Se você observar, você tem 2 radicais, esse de vermelho está aí metil e esse outro de azul você tem o etil. Numerando, lembra também de observar que tem a ligação dupla, vai ficar a numeração a partir da cadeia do grupo funcional, tá? Fez a numeração, vem em ordem alfabética, os radicais, primeiro vem etil, depois vem metil, gerando esse nome do composto que vocês estão observando. Fica 3-etil, 4-metil, pent, 2-enal. 2-en é a posição da dupla ligação, ok? Vamos agora para algumas questões. Como seria o nome desse composto? Escolhe a cadeia principal. Depois de escolher a cadeia principal, você vai separar os radicais, numera essa cadeia principal, tá? E agora sim a gente pode dar um nome. Como temos 3-metil, tá? Na posição 2, 3 e 4, então 2, 3, 4, trimetil. São 5 carbonos, pentanal, ok? Vamos para o próximo, vamos lá. Essa outra agora é da FUVEST, diz assim, pentanal, conhecido também como valeraldeído, apresenta que fórmula molecular? O ideal é que a partir do nome do pentanal, você consiga identificar
Quantos carbonos eu tenho? Não é pente? Pente são 5. Então, você já eliminaria aí A, B e C. Letra D e E é que você teria a opção de ter 5 carbonos. Outro, aldeído, você tem quantos oxigênio? Tem apenas um, só um oxigênio. Então, de cara, você, sem fazer sequer a estrutura, já saberia qual é a questão a ser marcada, que no caso seria a alternativa letra D. Tá? Alternativa letra D. Beleza? Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? E na próxima aula veremos a continuação aí dos aldeídos e várias outras funções falando sobre compostos oxigenados. Então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. O Dicas de Enem de hoje vai ficando por aqui. Lembre-se de seguir a Fundação Pedro Américo nas redes sociais e fazer o seu cadastro para ter acesso ao conteúdo complementar. Amanhã a gente está de volta logo após o Jornal da Tarde. Se cuidem, estudem e até amanhã.